No dia 26 de abril de 1986, a 1h23 da madrugada, o mundo testemunhou o maior desastre nuclear da história da humanidade. Uma explosão em um reator da usina de Chernobyl, na União Soviética, liberou uma quantidade de radiação dezenas de vezes maior que as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Uma tragédia que deixou cidades fantasmas, matou milhares e ainda hoje, quase 40 anos depois, continua afetando gerações. Mas o que realmente aconteceu naquela noite? Quem foram os responsáveis? E quais as consequências que ainda enfrentamos até hoje? Prepare-se, porque hoje vamos contar em detalhes a história completa de Chernobyl. Para entender Chernobyl, precisamos voltar aos anos 1970. A União Soviética vivia a Guerra Fria contra os Estados Unidos e precisava mostrar ao mundo seu poder científico e tecnológico. Foi nesse contexto que nasceu a usina nuclear Lenin, em Chernobyl, norte da Ucrânia soviética. Seu coração era formado por 4 reatores nucleares do tipo RBMK-1000, uma tecnologia soviética considerada inovadora, mas cheia de falhas de segurança. Enquanto o Ocidente priorizava reatores mais seguros, a União Soviética preferia projetos que gerassem mais energia rapidamente, mesmo que isso significasse assumir riscos ocultos. E ao lado da usina nasceu Pripyat, uma cidade modelo, construída do zero para os trabalhadores. Com escolas, hospitais, cinemas, estádio e até um parque de diversões. Pripyat era chamada de Cidade do Futuro. Ali viviam cerca de 50 mil pessoas, em sua maioria jovens, com média de idade de apenas 26 anos. O lugar era símbolo do progresso soviético, mas em poucos anos se tornaria um dos maiores símbolos da tragédia humana. No dia 25 de abril de 1986, engenheiros da usina se preparavam para realizar um teste de segurança no reator número 4. O objetivo era simples: verificar se, em caso de queda de energia, as turbinas ainda gerariam eletricidade suficiente para manter as bombas de resfriamento funcionando até os geradores de emergência entrarem em operação. O problema é que o teste foi mal planejado e adiado diversas vezes. Naquela noite, o reator estava operando em condições instáveis. Além disso, o design do RBMK escondia um defeito mortal. Quando o reator trabalhava em baixa potência, ele se tornava instável e podia disparar de forma descontrolada. À 1h23 da madrugada, o operador pressionou o botão AZ5, o desligamento de emergência. Era para ser o fim do teste. Mas, por causa de um erro de projeto, as barras de controle inseridas no núcleo causaram um aumento repentino e explosivo da potência. O combustível superaqueceu. A água de resfriamento virou vapor instantaneamente e, em segundos, uma explosão sacudiu a usina. Foram 2 explosões quase simultâneas. A primeira, causada pelo vapor, destruiu parte do prédio do reator. A segunda, química, lançou grafite em chamas e material radioativo na atmosfera. A tampa de 1.200 toneladas que selava o núcleo foi arremessada para o alto, deixando o reator completamente exposto. O céu de Chernobyl se iluminou em azul, resultado da intensa radiação ionizando o ar. Barras de grafite radioativo estavam espalhadas pelo telhado da usina, incendiando tudo ao redor.
A cada segundo, enormes quantidades de radiação eram liberadas, sem que ninguém tivesse noção da gravidade do que estava acontecendo. Minutos após a explosão, bombeiros chegaram para apagar o incêndio, mas eles não sabiam, não era um incêndio comum. Estavam diante de um núcleo nuclear aberto, emitindo níveis mortais de radiação. Muitos carregaram pedaços de grafite radioativo com as próprias mãos. Suas roupas começaram a derreter. A pele queimava como se estivesse em fogo. Esses homens foram os primeiros heróis de Chernobyl. Muitos morreriam dias depois, com a síndrome aguda da radiação. Alguns se tornariam conhecidos no mundo inteiro pelas imagens terríveis de seus últimos dias. Eles salvaram milhões, mas pagaram o preço mais alto. Enquanto bombeiros morriam sem saber, em Pripyat a vida seguia normalmente. Crianças iam para a escola, famílias faziam piqueniques, ninguém foi avisado. A verdade é que o governo soviético tentou esconder o acidente. Somente 36 horas depois, os moradores receberam ordem de evacuação. Ônibus chegaram em massa e levaram mais de 49 mil pessoas que acreditavam que voltariam em poucos dias. A maioria nunca mais veria suas casas. A radiação não ficou em Chernobyl. Uma nuvem radioativa se espalhou pela Bielorrússia, Rússia e Ucrânia. Em questão de dias, alcançou a Suécia, Noruega, Alemanha, França, Itália e até mesmo o Reino Unido. Foi a detecção de radiação na Suécia que obrigou a União Soviética a admitir que havia acontecido um acidente nuclear. Mesmo assim, o governo continuou minimizando os efeitos. Milhões de pessoas, especialmente crianças, foram expostas a alimentos e leite contaminados com iodo radioativo. Décadas depois, milhares desenvolveriam câncer de tireoide e outras doenças. Nos dias seguintes, soldados e trabalhadores foram enviados para conter o desastre. Helicópteros despejavam areia, chumbo e boro sobre o reator em chamas, numa tentativa desesperada de frear a radiação. Mais de 600 mil pessoas participaram dessa operação. Eram chamados de liquidadores. Muitos sofreram sequelas gravíssimas. Em apenas 6 meses foi erguido um gigantesco sarcófago de concreto para cobrir o reator destruído. Mas era apenas uma solução temporária. Com o tempo, o concreto começou a rachar e a ameaça voltou a crescer. Chernobyl foi mais do que um desastre nuclear. Foi também um desastre político. A mentira e a censura em torno do acidente minaram a confiança da população soviética no governo. Muitos historiadores afirmam que Chernobyl foi um dos fatores decisivos para acelerar o colapso da União Soviética, apenas 5 anos depois, em 1991. Hoje, Pripyat permanece como uma cápsula do tempo. A roda gigante nunca foi inaugurada, brinquedos escolares permanecem jogados no chão, a natureza tomou conta. Lobos, javalis, pássaros e até cavalos selvagens vivem livremente. É um lembrete silencioso do que foi perdido.
Em 2016, 30 anos após o desastre, foi concluído o novo confinamento seguro, uma gigantesca estrutura metálica que cobre o antigo sarcófago. Ela deve durar pelo menos 100 anos e impedir que mais radiação escape. Mas Chernobyl continuará sendo monitorada por séculos, talvez milênios. O reator ainda guarda em seu interior toneladas de combustível nuclear derretido, o chamado pé de elefante, uma massa letal que continua sendo estudada. Chernobyl não é apenas uma história do passado, é uma cicatriz que a humanidade carrega até hoje. Um lembrete de que a arrogância, o segredo e a falta de transparência podem custar vidas. E uma prova de que, diante da tecnologia, não existe espaço para erros. Chernobyl foi uma tragédia, mas também é um aviso. Um aviso que o mundo nunca pode esquecer.